A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da Cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje nós iremos estudar uma lição muito importante, uma lição aí que vai falar conosco de forma poderosa e trazer-nos um alerta muito importante. A lição de número 5, ela tem como título Os Inimigos do Cristão. Daí, nós temos a lição de número 5 e a lição de número 6 como lições concomitantes. Quem assistiu a aula lá sobre entendendo o sumário desse trimestre vai entender aí esses blocos de separação que nós fizemos, e a lição 5 e 6, elas são concomitantes porque elas dão seguimento a um assunto, ok? Então vamos lá, sem perder o nosso tempo aí, também já pedindo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, isso é muito importante, vai nos ajudar e o YouTube vai indicar os nossos vídeos para ainda mais pessoas, tá bom? Conto com aquele like do céu, conto com a sua ajuda e vamos aqui para a nossa aula. Vamos lá. Gálatas 5, 25 ao 26, que é a leitura do nosso texto áureo, vai dizer o seguinte, em duas partes, dois blocos importantes. Se vivemos no Espírito, ou seja, se estamos vivendo no Espírito, nós temos a iniciativa e a obrigação de andarmos também no Espírito. Eu já disse na outra aula que andar é fazer parte do tempo. O tempo está correndo, as horas estão passando e nós não podemos parar no meio da caminhada. Andar é fazer parte do tempo, é fazer parte das mudanças, é estar em meio às mudanças. E você é portador da palavra, portador da mensagem, você tem o ID de Jesus. Então você faz parte dessa mudança, desse tempo, nós estamos incluídos nele e nós estamos aí caminhando junto com o tempo até que Jesus volte, mas vivendo e andando no Espírito. Não sejamos, é a segunda parte do versículo, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, a nossa pergunta é, o que é que estamos fazendo com o nosso tempo? Será que estamos perdendo tempo ou estamos ganhando tempo? Será que estamos aproveitando o tempo, como o próprio apóstolo Paulo diz, remindo o tempo? Remir o tempo. Remir é o quê? É aproveitar o tempo. Remir é aproveitar o tempo, e kairos, que é o tempo, né? Remir o tempo significa o momento da oportunidade que passa. Então tem oportunidades que vão chegar na nossa vida, se nós não aproveitarmos, ela vai passar, ok? Então vamos aqui, a verdade prática. Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. Essa é a primeira parte da verdade prática, na jornada da fé. Por quê? Porque nós estamos vivendo no Espírito, então andemos no Espírito. Só que nesse viver e andar, nós temos aqui muitos inimigos que nos tentam nos atrapalhar. E 3 são apresentados nessa lição que ele coloca aqui: o diabo, a carne e o mundo. Aí ele coloca esse segundo ponto. O terceiro ponto da verdade prática é: mas em Cristo somos mais que vencedores, tá? Então, nessa jornada nós temos inimigos, a carne, o diabo e o mundo, mas a vitória de Cristo nos garante a vitória no
mundo, tá bom? Gálatas 5,16, eu queria fazer um adentro aqui. Gálatas 5,16 vai dizer o seguinte, já que nós estamos dentro de Gálatas 5, 25, 26, vamos aqui para o versículo 16, volte um pouquinho, vai ser muito importante você entender isso. 5,16, dizem que o Espírito de Deus deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Não, em hipótese alguma, obedeçam os desejos da natureza humana. Versículo 17. O espírito e a natureza humana são inimigas. Por isso que o Espírito de Deus devem dirigir a vida de vocês e vocês não devem obedecer aos desejos da carne humana, porque o espírito e a natureza humana são inimigas. Versículo 19. A natureza humana, ela produz algo, alguma coisa. O que ela produz? A imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, a feitiçaria, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, uma ambição egoísta, a desunião, a divisão, as invejas e as bebedeiras e farras, tá bom? Já manda isso para aquele irmão que gosta, que fala que beber um copinho de cerveja não faz mal, né? As bebedeiras, elas estão associadas à natureza pecaminosa. Não precisa ficar embriagada. Só de se envolver com a bebedeira, né, você já está aí cometendo um grande pecado. Então isso está no versículo 19, 20 e 21. O versículo 22 vai falar que se a carne produz alguma coisa, o espírito também produz. E o espírito produz não é bebedeira, não é inveja, não é divisão. Pelo contrário, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Versículo 22 ao versículo 23. Então você vê que tanto a carne quanto o espírito produz alguma coisa. Enquanto um produz 15, o outro produz 9, né? 2, 4, 6, 7, 8, 9, fruto do espírito. O versículo 26, que é o último aqui, vai dizer: nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros, né? Então, o que nós podemos entender e resumir aqui? Que nós temos fortes desejos que nos rodeiam e, além de nos rodear, ele nos perseguem. Então, esses desejos carnais, esses desejos ardentes, esses desejos que estão associados à natureza humana, a natureza pecaminosa, caída do ser humano, elas nos rodeiam e nos perseguem. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Romanos capítulo 6, do 11 ao 14, e 1 João 2, do 15 ao 17. Vamos resumir aqui. O versículo 11 de Romanos capítulo 6 vai falar da condição atual, que nós estávamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós estamos mortos para o pecado e vivos para com Deus. Então, versículo 12, já que nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, não deixe que reinado, né? Que é soberania. Não deixe que reine sobre vós o pecado em vosso corpo mortal, tá bom? E nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumento. Em vez de vocês apresentarem os vossos membros como instrumento do pecado, faça ao contrário. Apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. E os vossos membros, em vez de ser para o pecado, seja para Deus, como instrumento de justiça, enquanto o outro lado vai usar o corpo como instrumento para a iniquidade. E assim, o versículo 14, o reino
do pecado não terá domínio sobre vós. Então isso é muito importante nós salientarmos. 1 João capítulo 2 vai falar sobre a questão do amor. Não ameis o mundo. Por quê? Porque o amor do Pai não está nele, é um contraste. Versículo 16, porque tudo o que há no mundo, né, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E quando se fala de relação para com o mundo, o texto deixa bem claro, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vale, cabe uma grande reflexão aqui. Introdução: os perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Diabo, a carne e o mundo. Tá? Então aqui nós vamos estudar todo esse contexto, tá bom? Nós já falamos na outra aula sobre a prudência, né? Que a prudência é uma virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos, e por isso nós temos aí a cautela e a preocupação em agirmos de determinada forma, ok? E aqui nós falamos também na outra aula que nós podemos fazer um link, né, que é andar sabiamente é andar em segurança. Então nós estamos falando de um campo muito minado, tá bom? Então o que está no caminho faz parte do caminho. Então nós estamos no caminho, nós fazemos parte do caminho. Então nós damos sentidos ao caminho que estamos caminhando. Então é interessante porque quando a gente faz alguma coisa errada, as pessoas logo perguntam, mas não é crente? Por quê? Porque nós estamos no caminho. O caminho, ele tem uma direção, ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele tem normas, regras e condutas, ele tem placas indicando que você pode e não pode fazer. E quando você sai fora do caminho, as pessoas logo te subjugam, porque elas entendem que você está num caminho diferente daquela que elas realmente seguem, tá? Então, aquele que está no caminho torna-se o caminho. O primeiro inimigo do cristão, o diabo. Então, nós vamos falar aqui sobre essa figura, Satanás, diabo, acusador, antiga serpente, são adjetivos que são dados a esse ser maligno. O diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. Ou seja, no Antigo Testamento, as ações são aquilo que evidencia evidências de uma força, de um agente, de uma energia, de um movimento. Então eu falo que isso tudo é uma ação, tá? Então o Antigo Testamento fala muito sobre as ações de Satanás, aquilo que evidencia, que é a evidência de uma força, como no caso de Jó e outros episódios, ao qual não é tão explícito, mas há evidências de uma força maligna. E no Novo Testamento nós já falamos paulatinamente sobre a questão da atuação do diabo, ou seja, é algo que exerce ação ou atividade ou execução. Eu até disse na outra aula que o diabo, ele e seus demônios, eles vivem no cosmos, vivem na atmosfera, e por ele viver, não ter uma casa, ele tem predileção pela terra, pelos habitantes da terra, tá? Então é por isso que é tão importante para os demônios incorporarem. Eles não têm um ambiente, então eles precisam de se materializar de alguma forma. E uma das formas de se materializar é realmente a incorporação, tá bom? Então nessa questão, quando eu falo a palavra diabo, o que eu estou me referindo? No grego, diabolos, eu estou falando que o nosso inimigo é um caluniador. Então, quando eu falo diabo, eu estou falando caluniador, falso acusador. É um ser criado, pessoal e sobre-humano, ou seja, sobre-humano. Maligno, anjo caído, sem uma forma
material corpórea. Por isso que há um apreço pela possessão para com os seres humanos, tá? Então a Bíblia ensina a sua realidade e a sua personalidade. Isso é importante nós salientarmos aqui, tá bom? O diabo, ele não é alguém ou algumas pessoas, ele não é um caluniador ser humano. O diabo é um ser que tem características, tem uma realidade, tem uma personalidade comparada ao ser humano, tá bom? A descrição de Satanás. Ele pertencia a uma ordem angelical dos querubins, Judas versículo 9, né? Por ele pertencer a uma ordem elevada, e está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Então aqui dentro dessa questão, quando a gente fala sobre as descrições de Satanás, eu estava analisando quando eu estudava, eu queria que você prestasse bem atenção naquilo que eu estou falando aqui, a descrição mais perigosa apresentada, eu vou apresentar duas, agora eu vou apresentar uma só. A descrição mais perigosa apresentada na Bíblia não são as maldades que ele pode causar, hipótese alguma. Mas tem um detalhe que eu acho que é muito perigoso. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Fala que ele pode se transformar em um anjo de luz. E isso supera todas as maldades que ele pode fazer. Porque ele, transfigurando-se em anjo de luz, ele engana não somente uma pessoa, ele não ilude somente um grupo, ele não ilude somente uma cidade, uma sociedade, mas o país inteiro e até o mundo inteiro. As pessoas têm admiração total por anjos, por seres celestiais, por luzes, porque essas palavras, essas sintonias, essa conectividade, vamos dizer assim, que nós temos com a questão da luz, com a questão da paz, que é representada pelo branco, enfim, toda essa coisa imaginária que nós temos, né, faz com que isso seja um atrativo para o próprio Satanás. Como ele tem predileção pela terra, como é que ele vai se apresentar? Como um anjo, um mal, com asas pretas, um rabo, um chifre, ou algo do imaginário do período medieval? Não, hipótese alguma. Com acidentes, com isso, com aquilo, jogar cristãos em tachos de óleo, não, isso não funciona. Mas se transformar em anjo de luz é algo que pega muita gente desapercebida. Tanto é que o dom que mais importante hoje, no século XXI principalmente, é o dom de discernimento de espírito. Às vezes o diabo está dentro da igreja, falando em línguas estranhas, e as pessoas estão entendendo que isso é de Deus, e não é, porque ele se transfigura em anjo de luz. E isso você vê ao longo da história que fez com que religiões aparecessem baseados em aparições, nisso, aquilo, sinais no céu, sinais na terra, e fez com que muitas religiões fossem distorcidas e outras surgissem aí perante fenômenos que até questionasse a própria Bíblia, ou anjos que apareceram, né, a determinadas pessoas e anunciaram coisas, e através disso criaram-se religiões através dessas questões. Então, esse é a descrição do diabo mais perigosa apresentada na Bíblia. Ele se transfigura em anjo de luz, tá? Vamos lá. Os anjos maus, como nós estamos falando aqui que ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, e ele é considerado o Deus do século, príncipe das potestades do ar, ele possui personalidade, ou seja, ele é inteligente, ele sente aí a raiva, o desejo, a vontade própria, e isso é característica.
Só que ele não age sozinho. Nós temos aí os anjos maus, que são liderados por Satanás, e os anjos bons, que segundo Apocalipse capítulo 12, versículo 7, são liderados pelo arcanjo Miguel. Então aqui nós temos o seguinte, nós temos um ser caído, um anjo querubim caído, mas que agora tem toda uma vontade, tem todo um desejo, ele tem uma predileção pela terra. E a ideia, a intenção dele é sempre roubar, matar e destruir. Então ele faz o quê? Ele engana todo o mundo, Apocalipse capítulo 2, versículo 9, vamos usar só como base, tá? Ele avança com grande ira, Apocalipse 12, 12, ele peleja ou guerreia, Apocalipse 12, 17, e fazendo assim uma obra de uma pessoa, ou seja, quando a gente fala de avançar, pelejar, enganar, nós estamos falando de intelecto, nós estamos falando de emoção. E a segunda descrição mais perigosa, eu queria apresentar aqui agora, preste muita atenção também, a segunda descrição mais perigosa é que ele assumiu a forma de uma serpente para enganar Eva. Meus irmãos, são duas características que realmente me deixam preocupados. A questão de se transformar em um anjo de luz e a outra questão é de assumir a forma de alguma coisa. E isso é terrível, porque isso engana, dilubria as pessoas, e as pessoas se sentem enfeitiçadas por esses fenômenos, tá bom? Uma pessoa, a voz de uma pessoa que já faleceu, isso a gente vê muito isso no centro espírita, a voz da pessoa que morreu, aí ele começa a falar dos sentimentos, daquilo que a pessoa passava, daquilo que a pessoa passou, e aquilo ali comove as pessoas de uma tal forma a fazerem elas acreditarem que há realmente o espírito da pessoa que está naquele ambiente, tá bom? Então poderíamos falar mais, mas o tempo não nos permite. Então o diabo não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. Então ele depende dos seus asseclas, né, dos seus anjos caídos para tentar os homens e para habitar nas pessoas possuídas. Ele tem duas características também que são marcantes. Ele é o pai da mentira, João 8:44. E ele é o acusador dos nossos irmãos. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 10, tá? Então, vamos aqui para a identidade dele. A identidade do inimigo. Nessa questão aqui, ele é chamado, como já foi falado, Satanás, opositor, adversário, diabo, acusador, maligno, dragão vermelho, tentador, enganador, Belzebu e Belial. No subtópico 3 é apresentado. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Então a Bíblia acredita a Satanás os atributos, obras, nomes de um ser pessoal, tá bom? Então essa nova identidade de Satanás, né, ou diabo, como você queira chamá-lo, essa nova identidade, por que nova identidade? Porque antes ele era um anjo, um querubim, né? E agora ele tem uma nova identidade. E essa nova identidade ou características é porque ele caiu do seu estado elevado pelo pecado. Quais são os dois pecados? Primeiro, foi o orgulho. Segundo, por procurar usurpar o trono de Deus. Então, esses dois pecados fizeram com que ele caísse e adquirisse uma nova identidade. E isso é tão interessante que o cristão, antes dele se tornar uma nova criatura, ele era o velho homem, caído no pecado, nas questões da vida que levavam ele à morte. A partir do momento que ele aceita Jesus e passa por todo o processo, ele se torna uma nova criatura, ou seja, ele adquire uma nova identidade. Ele passa
de escravo do pecado para filho de Deus e outras características que poderíamos acrescentar aqui, tá bom? Então, dentro dessa questão, vamos ver aqui, ó. Antes de seu poder ser derrotado pela morte e ressurreição de Cristo, Satanás enganava as nações. Eu peguei esse comentário aqui do comentário bíblico Beacon, né? Beacon não, Wycliffe, né? Ou Wycliffe. Mas agora, antes da segunda vinda de Cristo, ele está limitado quanto a enganar as nações. Embora não quanto a tentar as pessoas, e que no final dessa era ele será solto para enganar as nações mais uma vez. E isso ele fazendo referência ao milênio, tá bom? Então, como eu disse aqui, mas agora, antes da segunda vinda de Cristo, ele está limitado quanto a enganar as nações. No período do milênio, no final ele será solto, porque no começo ele será aprisionado, e depois ele será solto, e assim ele enganará as nações, tá? Na futura era milenar, Satanás será amarrado, como se lhe fosse retirada toda atividade contra Deus. E hoje, ele não está não está apenas tentando as pessoas, mas também enganando as nações. Mas como é que ele engana as nações? Seduzindo-as. Lá você encontra em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, e também o capítulo 11, versículo de número 3, tá? Então ele está seduzindo essas pessoas, tá bom? Então esse é o nosso primeiro inimigo. O segundo inimigo do crente é a carne. E ela também não é fácil de combater. O conceito bíblico da carne, aqui o autor vai elencar, né? Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, tá? E o que nos interessa aqui mais é o quarto ponto, que é a natureza humana pecaminosa. E dentro dessa questão da natureza humana pecaminosa, há uma palavrinha que nós falamos e utilizamos muito, concupiscência da carne. Concupiscência da carne. E quando eu falo da concupiscência da carne, eu estou falando que isso expressa os desejos malignos e lascivos que assediam os homens caídos, né? E quando a gente fala de lascívia, a gente está falando de uma propensão para a luxúria, para a sensualidade exagerada, que leva o homem à falência, à destruição. Então nós estamos falando de lubricidade. A lubricidade é o comportamento pecaminoso em comparação com a pureza e santidade que Deus quer de nossas vidas. Então há uma lubricidade, tá? Em comparação à pureza e santidade. Então essa lascívia é uma propensão para a luxúria e a sensualidade exagerada que conduz o homem a uma satisfação carnal. E dentre elas, essa concupiscência da carne, nós temos glutonaria, nós temos sensualidade, nós temos bebedeira, nós temos relações sexuais ilícita. Então, a concupiscência é algo que provoca o pecado. Guarde muito bem isso. Concupiscência não é o pecado em si, mas ela provoca o pecado que está intrínseco na natureza pecaminosa do ser humano, que foi defragada, que foi destruída, desmoralizada e foi desfigurada por causa do pecado original no Éden, ok? Então assim nós entendemos a concupiscência.
A concupiscência da carne, novamente, expressa os desejos, ou seja, é algo que provoca o pecado. E que pecado é esse? Aí sim, você começa a definir os pecados. As relações sexuais ilícitas, bebedeiras, sensualidades, glutonaria. E eu disse lá no comecinho, Gálatas capítulo 5, versículo 19, né, que essa concupiscência, né, ela produz imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçaria, inimizade, brigas, ciumeiras, acesso de raivas, ambição egoísta, né, desunião, divisão, invejas, bebedeiras e farras. Então aqui está descrito em Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21, tá bom? Depois você dá uma lidinha lá. E não tem somente esse trecho, tem outros também na Bíblia que descreve alguns pecados que é causado aí pela concupiscência, né? Que é esse desejo desenfreado do ser humano. A carne no Novo Testamento. A carne aqui é sarx, né, no grego, e faz uma referência direta à totalidade da natureza. Então Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21, foi o que nós lemos. Fora isso, de Gálatas, nós também temos Colossenses. Então você pode acrescentar nessa lista aí. Aquela outra lista tem 15. Tem 15 pecados que o homem pode cometer por causa da concupiscência. E temos o 9 fruto do Espírito, né? Aqui em Colossenses capítulo 3, do 5 ao 9, eu também tenho algumas questões aqui. Vamos ler? Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Então, eles estão agindo. É por isso que lá no começo, irmãos, tem que prestar muita atenção nas minhas palavras. Eu disse aqui no começo que nós temos fortes desejos que nos rodeiam, e não é somente rodear, é perseguir. Eles nos perseguem. A partir do momento que você está em casa, que você sai para a rua, que você está até na própria igreja ou em qualquer outro lugar, existem desejos que te perseguem, né? Eles estão prontos para atuar por causa da natureza pecaminosa, que é como se fosse, nós poderíamos falar que a natureza humana pecaminosa, essa inclinação a fazer o mal, ela está, eu disse já em outras aulas, por que o Espírito Santo opera? Ele opera ao lado da natureza pecaminosa. Só que o que o Espírito Santo faz? Ele neutraliza, ele coloca em inércia a natureza pecaminosa que está intrínseca em nós. Nós não fomos libertas dela. Existe uma natureza pecaminosa. Então ela sempre está inclinada a fazer o mal. Então, quando o Espírito Santo opera na vida da pessoa, essa natureza fica inerte. Então, nós não podemos dar vida a ela. Como é que nós damos vida a ela? Através dos nossos desejos, vontades, ambições, que fazem com que ela se mova e volte à vida. Então, temos fortes desejos que nos rodeiam e nos perseguem, tá? Então, entendendo isso, olha que o texto diz: portanto, matem esses desejos, porque a natureza humana, nós como cristãos não temos como matar ela. Não tem como você falar assim, eu sou pastor, sou presbítero, sou isso, sou professor de escola dominical, eu matei a minha natureza pecaminosa. Mentira! Você não consegue matar essa natureza, porque ela está intrínseca em você. Você só será liberta a partir do momento em que o Senhor Jesus voltar, vai nos transformar e vai nos trazer aí uma nova vida. Enquanto isso, ela está inerte. Então, matem o quê? Os desejos que existem nesse mundo e agem em vocês. Aí ele vai falar aqui, ó, imoralidade sexual, indecências, paixões más, maus desejos e a cobiça, que é um tipo de idolatria. Aí ele vai continuar. A raiva, a paixão, o sentimento de ódio, não saia da sua boca nenhum insulto e nem conversa indecente.
não minta uns para com os outros. Aqui eu peguei um resumo, eu juntei os versículos para colocar numa ordem desaleatória, né? Não é aleatória, mas eu me baseei no versículo 5 ao 9. Então eu peguei os versículos e encaixei de uma outra forma. Então, deixa eu começar de novo, ó. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Aí eu fui e coloquei quais são esses desejos, né? Porque eles estão em ordem diferente no versículo. Imoralidade sexual, indecência, paixões más, maus desejos e a cobiça, que é um tipo de idolatria. Aí eu peguei o outro versículo que estava mais embaixo e coloquei para cima. Raiva, paixão, sentimentos de ódio, e também que não saia da sua boca nenhum insulto e nem conversa indecente. Não mintam uns para os outros. Então, além daquela mentirinha básica, né, que muita gente às vezes comete, a questão dos insultos e as conversas indecentes que saem em grupo ou entre pessoas, elas são prejudiciais. E por causa disso, você vê assim, mas é uma mentirinha. Mas eu só falei uma bobeirinha. Não, é meu amigo, é minha amiga, é meu parente, é meu tio, é minha mãe, é meu pai, é isso, é aquilo. Tome cuidado com isso. Por quê? As conversas indecentes que não convêm, ou aquela mentirinha que você contou, olha o que o texto diz. E é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá. Antigamente, aí o texto fala, antigamente vocês eram dominados por esses desejos, de mentir, de falar conversas indecentes, questões pessoais, sexuais às vezes, aquelas bobeirinhas. Tome cuidado com isso. Os insultos, a pessoa falou para mim e tomou. Os insultos, tome cuidado, porque são por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre vocês. Antigamente vocês eram dominados por esses desejos, mas agora livrem-se de tudo isso. A natureza está aqui. O Espírito Santo está falando. Mas quem tem que tomar a iniciativa é você. Livre-se disso tudo. Vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes. De lado, de lado. Vocês deixaram de lado a natureza velha com seus costumes. E o versículo 10 para encerrar, porque eu falei até o versículo 9, vocês se vestiram com uma nova natureza, que Deus está sempre renovando, para se tornar parecida com Ele. A natureza pecaminosa dá lugar a uma nova roupagem, uma nova natureza surge, e Deus vai trabalhando cada dia para que essa pessoa seja parecida com Ele, nas suas ações, nas suas atitudes e naquilo que a pessoa proclama, ok? Então aqui a perspectiva doutrinária da palavra carne, nós já vimos aqui, né? E o que eu coloquei em destaque dentro do subtópico de número 3, né, a perspectiva doutrinária da palavra, é que, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido, né? Então, como nós já falamos da produção, o Espírito produz fruto, e esse fruto é dividido em 9. Mas a carne também, ela produz. E a carne, ela dá no sentido tanto a carne física, tá? Porque a carne física nada mais é do que o veículo para o pecado, tá bom? A carne, ela concretiza o desejo e a vontade humana, mas, por outro lado, esse desejo, ele cobiçou, não, na verdade não seria a palavra correta. Esse desejo humano, ele se potencializou, aí sim, agora eu usei a palavra certa, ele se potencializou por causa da natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa está do nosso lado, o espírito do outro e nós no meio.
O meu pecado vai dizer assim, não, eu não posso adulterar, porque eu sou casado, então eu não posso cometer adultério. Então isso está intrínseco, isso já foi revelado que não é bom. Mas a minha natureza pecaminosa tenta me impulsionar a fazer o contrário. Não, faça isso, porque isso é bom, isso é prazeroso. Olha como é que está sua vida não está bem, e isso, e aquilo. Aí eu sou impulsionado pelos meus desejos, esses desejos são potencializados pela natureza pecaminosa, e o meu corpo, que conduz esse pecado, vai fazer com que isso se concretize. Isso não serve somente para o adultério, para a mentira, para o engano, para o crime, enfim, qualquer coisa que esteja fora da vontade de Deus é resultado dessa natureza pecaminosa, mas tendo como fonte a predileção do diabo, que é levar justamente os seres humanos à ruína. É por isso que ele vai fazer o quê? Ele vai tentar as pessoas. Ele vai fazer o quê? Ele vai buscar atingir e tirar da inércia essa natureza pecaminosa ou potencializar essa natureza pecaminosa através aí desses desejos, tá? O tópico 3, o terceiro inimigo do cristão, o mundo. O mundo, nós temos aqui vários pontos, são 5 pontos que são colocados pelo autor, mas o que vai nos interessar aqui é aquilo que o mundo pode oferecer como padrão, né, de vida, como padrão de conduta, como padrão de predileção. Ou seja, nós temos aqui 1 João 2,15, quando diz para não amarmos o mundo. O mundo, na verdade, quando o autor fala aqui, ele fala dessa sociedade que está separada de Cristo. Eu não diria separada, eu iria mais além. Eu diria que essa sociedade está divorciada de Jesus. A separação, ela também é muito forte, mas se eu usar o termo divorciado, eu amplio essa ideia da distância que há entre a sociedade e o próprio Jesus. Então, a questão do amor é o seguinte: não ameis o mundo e nem o que nele existe. Por quê? Porque quem ama o mundo, o amor do Pai é um contraste, né? Aquele que ama o mundo, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Por quê? Porque o Pai não ama essas coisas. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos um mundo que está dominado pelos vícios mais infames, cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Ou seja, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E assim nós entendemos que há um perigo em amar essas coisas. Aí nós vamos colocar aqui 3 níveis de vícios infames. Aí você vai entender mais essa questão do amar o mundo. Primeiro ponto aqui, a concupiscência da carne. Então, quando eu falo concupiscência da carne, eu estou falando que é aquilo que a pessoa tem e usa para fins maléficos. Concupiscência da carne envolve aquilo que a pessoa tem e usa isso para fins maléficos. Então o autor vai colocar aqui que é uma sociedade dominada pelo pecado, corrompida, decaída, e que todo o ato do corpo é para fins maléficos e imorais. E como eu disse, a concupiscência é algo que provoca o pecado, tá? Então, o seu perigo, o perigo da concupiscência, está no fato de se esconder atrás da palavra amor. Então, a concupiscência, ela se esconde atrás da palavra amor. E dentro dessa ideia do amor, né,
o ser humano comete todo tipo de atrocidade que abomina e que desagrada a Deus. E quando nós falamos de concupiscência da carne, nós também falamos de concupiscência dos olhos. E dentro dessa questão da concupiscência dos olhos, nós vamos ver que envolve aquilo que a pessoa não tem. Concupiscência da carne envolve aquilo que a pessoa tem e usa para fins maléficos e imorais. Aqui, concupiscência dos olhos envolve aquilo que a pessoa não tem. Ou seja, é ser cativado pela exposição exterior das coisas, sem examinar os seus valores. Então, para a pessoa, como é a concupiscência dos olhos, né, nós estamos falando aqui de mente, de imaginação, de desejo, aquilo que é oferecido pela mídia, pela música, pelos filmes, pela literatura, pela arte, para ceder aos desejos carnais. Lembra lá daquele evento do museu, né? Colocaram um homem nu e a criança tocando. Aí quando foi questionar, principalmente os evangélicos, não, porque isso é arte. Um menino, crianças tocando em um adulto nu. Então isso é arte, né? É amor. Quando se tem algo assim, não, mas Jesus também é amor. Deus é amor. Tudo isso para justificar os seus atos imorais e pecaminosos, tá? Então aqui nós falamos sobre a concupiscência dos olhos. A soberba da vida. Quando eu falo da soberba da vida, eu estou falando da ostentação dos bens, daquilo que a pessoa possui. Por isso que ele fala que é uma autoglorificação, um egoísmo, vanglória e cria dentro do homem um ateísmo. Isso é reflexo do homem da atualidade, ok? Subtópico de número 3, vencendo o mundo. Esse sistema carnal que nós estamos vivendo, aonde os estilos de vida norteiam a vida das pessoas através de desfiles, através de novelas, de filmes e tantas outras coisas, as ideologias anticristãs, né? As ideologias marxistas, socialistas, que colocam o Estado acima de tudo e de todos e que está até acima da igreja, enfim, são tantas ideologias que distorcem os valores do Evangelho. Mas nós cristãos entendemos que nós não somos influenciados por essas ideologias. Pelo contrário, nós temos que ter uma vida cheia do Espírito Santo, viver plenamente em Cristo e fazer a vontade de Deus. E nós temos que sujeitar, né? Precisamos nos sujeitar a Ele e resistir ao diabo, né? Tanto é que 1 João, capítulo 2, versículo 17, vai dizer o seguinte: e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. O que faz a vontade de Deus vive para sempre. E assim nós encerramos essa brilhante e maravilhosa lição, tá bom? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe aí o seu compartilhamento, amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.